versão virtual. Estamos no 13º domingo após Pentecostes. Saúdo-vos com as palavras bíblicas que são lema para esta semana. Palavras do profeta Jeremias, no capítulo 15, o versículo 16, que diz assim: Ó Senhor, eu sou teu, e por isto as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Celebramos em nome e na presença do Trino Deus. Deus que é Pai, Deus que é Mãe, Criador e mantenedor da vida. Deus que é Filho, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. E Deus que é Espírito Santo, professor, guia e santificador das nossas vidas. Amém. Convido para cantarmos. Em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, está escrito: Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Assim, os convido para confessarmos os nossos pecados a Deus, buscando a sua misericórdia e o seu perdão. Deus conhece cada um e cada uma de nós e sabe o que aflige, o que pesa, o que incomoda em nosso coração. Portanto, que cada qual coloque diante dele tudo aquilo que carece de perdão. Queremos, em silêncio, confessar a Deus os nossos pecados. Oremos. Querido Deus, ouça e atenda a confissão de pecados que cada pessoa fez, mesmo em silêncio, em sua casa. Nós estamos aqui, diante da Tua face, com as mãos cheias de tropeços e fragilidades, isto é, injustiças que cometemos em nossos relacionamentos contigo, com as pessoas e todo o meio que nos cerca. Senhor, pecamos em palavras, em ações, em pensamentos e omissões. Os pecados pesam sobre nós, causam a Tua tristeza e o sofrimento em quem está à nossa volta. Confiamos em Tua graça e misericórdia e por isso te pedimos: perdoa-nos, renova-nos e devolva a alegria de viver em paz contigo, com o próximo e conosco mesmos. Em Tuas mãos, Senhor, colocamos tudo aquilo que pesa em nosso coração e te pedimos perdão por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Para quem confessa os seus pecados, se arrepende deles e está disposto a não mais cometê-los, ouve de Deus uma boa notícia. E no livro dos Salmos, no capítulo 32, está escrito: Feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados Ele apaga. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a Ti e Tu perdoaste todos os meus pecados. Aqueles que com sinceridade
confessam os seus pecados e deles se arrependem, eu anuncio o perdão. Os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa mente, nosso coração, nossas palavras, nossos pensamentos e nossos sentimentos devem estar voltados também para além daquilo e daqueles que estão à nossa volta. O mundo distante também geme e sofre por causa das suas dores. Estando distantes, muitas destas dores, nós, com nossas próprias mãos, não podemos aliviar, mas Deus pode. A nós cabe clamar a Deus para que Ele mesmo olhe por estas dores e as alivie. Assim, queremos clamar a Deus cantando. Mesmo diante de um mundo que passa por muitas dores, não deixa de ser um mundo onde momentos, ações e situações boas também acontecem. Acima de tudo, Deus é um Deus de amor, de compaixão, de ajuda. Por mais que às vezes o sentimos distante, Deus não se esqueceu deste mundo e continua mandando seus bons sinais na terra e também na nossa vida. É bem por isso que podemos e devemos, além de clamar, dar glórias a Deus. Façamos isso cantando. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Oremos. Deus do amor e da compaixão, reunimos-nos na Tua presença porque cremos que só Tu podes dar um rumo à nossa vida, nos permitindo sempre de novo um recomeço. Somente Tu és a nossa verdadeira luz, que brilha e nos mostra o caminho certo. Reunimos-nos diante da Tua face, porque cremos que nos enxergas, nos carregas, nos perdoa, nos ilumina, enxuga as nossas lágrimas e nos convida a sermos Teus discípulos e discípulas. Dá-nos o Espírito Santo para acolhermos com fé e devoção a Tua palavra e que ela possa frutificar em nossa vida diária. Assim, ó Deus, te pedimos, dá-nos o Teu Santo Espírito e que Ele abra a nossa mente e o nosso coração para aquilo que Tu queres nos ensinar hoje. Assim, em Tuas mãos nos colocamos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Deus é meu amado, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amado, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas a palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas a palavra não passará. Não passará, não passará. Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre.
Repartam com irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não os que amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e de vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Até aqui a palavra do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. E assim também queremos aclamar a palavra do Evangelho cantando Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 28. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes dos judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, para os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Até aqui, palavras do Evangelho de Mateus. Desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é como Pai, como Mãe, e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de vocês. Querido irmão, querida irmã, você já se perguntou o que é preciso para a vida valer a pena? O espírito desta época diz que para a vida valer a pena é preciso ter status, andar na moda, ter dinheiro e bens materiais, ter influência, ter poder de consumo e poder sobre os outros.
Mas será que é isso que faz a vida valer a pena? No texto de Mateus que acabamos de ouvir, Jesus diz o que é preciso para a vida valer a pena. Para ele, a vida verdadeira, plena de sentido, consiste em negar a si mesmo, consiste em morrer. E agora, como entender essa fala? Além de Jesus dizer justamente o contrário do que ensina o espírito desta época, a sua palavra ainda soa contraditória: morrer para encontrar vida verdadeira. Como entender? Para melhor compreendermos, convido para olharmos mais de perto esta palavra de Jesus. Conforme o relato de Mateus, Jesus está reunido com os discípulos e começa a falar abertamente sobre o seu sofrimento, morte e ressurreição. Os discípulos ficam tristes e decepcionados, pois um pouco antes de anunciar o seu futuro trágico, Jesus havia confirmado ser o Messias, anunciado pelas Escrituras e esperado por tanto tempo. E na lógica dos discípulos, se Jesus de fato é o Messias, o Filho de Deus, a morte, e ainda morte de cruz, seria escândalo, fracasso, uma desonra. E isso de modo algum poderia lhe acontecer. A expectativa em relação ao Messias é da instauração do reino de Israel, forte e poderoso, que não combina com a morte, ainda mais na cidade do reinado do Messias e pelas mãos dos que deveriam ser os primeiros a recebê-lo como rei. Pedro então toma a iniciativa, leva Jesus para um lado e diz que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Pedro tinha boa intenção, queria poupar Jesus, seu amigo do sofrimento. Os discípulos demoraram a entender que Jesus, sendo o Messias, veio cumprir o plano salvífico de Deus para com a humanidade. E para cumpri-lo, precisava passar pela cruz. Não somente para os discípulos, mas para a humanidade de todos os tempos, a mensagem da cruz é escândalo. O caminho de Jesus, o caminho do sofrimento, o caminho da morte, dos próprios interesses, como sendo o caminho da vida, sempre será contraditório e impossível para o ser humano. É mais fácil e cômodo seguir o caminho da glória, da vitória, da prosperidade e do poder. Jesus inverte a lógica humana e desafia a crer que seu caminho, mesmo que leve ao sofrimento e à morte, é o caminho da vida verdadeira, plena de sentido. E esse caminho só é possível seguir pela fé, pela confiança nas promessas e no guiar de Jesus e em total obediência a Ele. Por isso, Pedro é fortemente repreendido por Jesus. Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Saia da minha frente, ou para trás de mim, na nova versão internacional da Bíblia. Ou seja, o lugar do discípulo e da discípula é atrás de Jesus, seguindo as suas pegadas. Jesus deixa claro que quem o quiser seguir deve esquecer os seus próprios interesses, pois só há vida verdadeira quando estivermos em plena sintonia com Deus. Pensar como Deus pensa, ser igreja de Jesus Cristo, significa seguir os passos do Mestre Jesus, que esqueceu os seus interesses, não salvou a si mesmo, por mais que tinha poder para isso, mas em obediência a Deus, assumiu a cruz e suas consequências em amor à humanidade. Quando a pessoa cristã não se baseia totalmente em Deus, mesmo com as melhores intenções, piedosas e humanitárias,
pode promover muitas vezes o mal, se torna pedra de tropeço, atrapalha a obra de Deus. Saia da minha frente, Satanás, diz Jesus a Pedro. Satanás, o tentador, se utiliza de pensamentos humanos quando estes não estiverem amparados pelo Espírito dado pela palavra de Deus. Por isso, até mesmo ao recolocar severamente Pedro em seu lugar de discípulo, ou seja, de volta atrás de si, a atitude de Jesus é amorosa, pois afasta a tentação e protege Pedro. A atitude de Jesus com Pedro mostra que o nosso lugar é no seguimento a Jesus. Ele é o Mestre e Salvador, e nós, discípulos e discípulas, necessitamos da sua graça, do aprendizado e condução no discipulado. E é confortante saber que Deus nos acolhe em nossas tentações, nos corrige com sua palavra amorosa e sempre de novo nos recoloca na posição correta de discípulos e discípulas, seguindo a Jesus. Sabemos, através do testemunho bíblico de Atos dos Apóstolos, que Pedro, mais tarde, guiado pelo Espírito Santo, foi fiel ao discipulado, negou a si mesmo e seguiu o caminho de Jesus, mesmo em meio à perseguição e morte. Querido irmão, querida irmã, sabemos que negar a si mesmo é contraditório, é contrário do que ensina o espírito desta época. Vivemos num tempo em que se projeta o eu e se diminui o outro. O meu interesse está acima do outro e do bem coletivo. E como Pedro, muitas vezes eu quero estar à frente do próprio Jesus e que ele sirva aos meus interesses. Por isso, por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a proposta de Jesus, 2000 anos depois, continua sendo nova, impactante e desafiadora. Para Jesus, a vida que de fato vale a pena, a vida verdadeira e plena de sentido, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Não é a vida que gira em torno dos meus interesses, ou como se diz a gíria, em torno do meu umbigo. E isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós hoje, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. Jesus diz justamente o contrário. A vida verdadeira, aquilo que fará você feliz, é a entrega, é proporcionar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É permitir que o outro sinta a alegria que se você não existisse, ele não sentiria. Vida verdadeira é a vida assumidamente dedicada ao outro, de Jesus. E para melhor entendermos o que Jesus quer nos ensinar, para melhor compreendermos a sua proposta, que num primeiro momento parece contraditória, parece absurda, basta que alguém que amamos fique doente. Quem passou por essa experiência sabe que quando adoece alguém que amamos, nem pensamos duas vezes em gastar em um único cheque tudo o que tínhamos guardado para nós. Um pai contou que sua filha, aos 4 anos, foi acometida de gravíssima doença, rara no Ocidente, síndrome de Kawasaki, um vírus letal. Esse vírus só aparece em crianças de 4 a 6 anos e, se desincubar, mata a criança na hora. A vantagem, conforme o pai, é de que se o vírus não desincubar por 2 anos, ele acaba morrendo e a criança
estará completamente curado. 2 anos esperando. O pai contou que olhava para a sua filha na UTI e dizia para si mesmo: por que não troca? Eu fico no lugar dela. E o pai afirmou que foi nesta hora que ele aprendeu algo importante sobre si mesmo. Ele percebeu que, para ele, a vida por si só não era o bem de maior valor. Continuar vivo não era o mais importante, porque se fosse assim, ele não trocaria, ele não teria feito esta proposta de ficar no lugar da filha. Naquele momento, este pai aprendeu que havia uma coisa que valia mais do que continuar vivo. Ele aprendeu o ensinamento, ele aprendeu a lição de Jesus. O amor dá sentido à vida. O amor vale mais do que a própria vida. Por isso, propôs a troca de ele ficar no lugar da filha. Por amor, Jesus ficou em meu lugar, no teu lugar, em nosso lugar na cruz. Jesus sabe o que é vida verdadeira. Jesus sabe o que é vida plena de sentido, o que vale, o que faz a vida valer a pena. E o apóstolo Paulo fala dessa vida verdadeira e de como ela nos transforma, liberta, de como ela nos proporciona uma nova postura em relação ao outro, uma nova postura em relação à vida como um todo, em sua carta aos Romanos, capítulo 12. A nova vida em Cristo nos leva a amar sem fingimento, odiar o mal e fazer o bem, respeitar as pessoas, servir ao Senhor com fervor, animar a esperança, ter paciência nos sofrimentos, orar, repartir com os necessitados, acolher os estrangeiros, pedir por aqueles que nos perseguem, ter compaixão, ter por todos o mesmo cuidado, não ser orgulhoso, não pagar o mal com o mal, estar em paz com as pessoas, não fazer uso da vingança. Querido irmão, querida irmã, todos queremos uma vida que vale a pena, uma vida verdadeira, plena de sentido. Toda pessoa cristã e toda comunidade cristã querem Jesus junto de si na caminhada da vida. Mas será que estamos dispostos a renunciar aos nossos interesses para termos esta vida que Jesus nos oferece? Estamos dispostos a seguir o caminho de Jesus? Estamos dispostos a viver uma vida assumidamente dedicada ao outro? Pensemos nisso com carinho. Amém. Oração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Homem criado me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu
tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar as pessoas necessitadas e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A fé em Cristo nos convida a viver em comunhão, a partilhar e ofertar o que temos e somos, colaborando assim com a missão de Deus. Ofertar tem sua origem no amor a Deus, que recebemos no batismo, e nos inspira a olhar as necessidades de comunidades, causas e situações que necessitam de apoio e auxílio para viver. Trabalho junto às pessoas com deficiência, somos parte. Cada pessoa precisa se sentir parte incluída na comunidade e na sociedade. Essa inclusão acontece quando há respeito, acolhimento e espaço acessível. A oferta deste culto é destinada ao trabalho, inclusão e acessibilidade na IACLB. Com os materiais de estudo, formação e informação, a nossa igreja promove a reflexão para sermos comunidades inclusivas e acessíveis. Ajude a sua igreja a manter esta ação tão importante. Contribua com a sua oferta para o trabalho junto às pessoas com deficiência. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Martim Lutero. Faça a sua oferta digitando www.luteranos.com/ofertas. Queremos ter um momento de oração e de intercessões, uma tarefa que cabe à igreja e um serviço que Deus nos dá. Convido-os para um momento de intercessão. Oremos. Querido amado Deus, chegamos a Ti com alegria e esperança, pois Tu mesmo crias, sustentas e impulsionas a igreja. Tu nos chamaste através do Evangelho de Jesus Cristo e nos acolhes como Teus filhos e filhas. Suplicamos e intercedemos pedindo: Senhor, Te pedimos por nossa igreja, para que seus membros estejam sempre firmes na fé, no testemunho e no serviço. Hoje, intercedemos especialmente pela inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Necessitamos sair do discurso e das palavras bonitas e resgatar ações de respeito à cidadania, aos direitos, ao acolhimento e acesso aos espaços comuns e públicos, sem obstáculos e dificuldades. Por todas as pessoas que batalham, profissionais e voluntárias, que colocam tempo, recursos e dons a serviço de uma sociedade mais justa, acolhedora e cuidadosa. Pedimos-te por todos os pais, ilumine e concede sabedoria para que possam educar filhos e filhas. Te pedimos pelas pessoas enfermas, com dificuldades e privações, para que a nossa presença, a Tua mão bondosa, ampare cada uma e restaure suas forças e suas esperanças, dando ânimo para a vida e superação. Intercedemos pelas vítimas do Covid-19 e seus familiares enlutados. Há pessoas queridas e conhecidas envolvidas no luto e na tarefa difícil de reconstruir sua vida familiar e encontrar consolo. Todos os dias, pessoas conhecidas são envolvidas em um sentimento de incerteza, de dúvida e medo diante da fragilidade humana. Por isso queremos ser conscientes, solidários e cuidadosos uns para com os outros. Assim, Senhor, colocamos e mantemos a nossa presença próxima às pessoas necessitadas e tudo mais que está em nossas mentes e corações para integrar através da oração de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar e dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Queremos receber e acolher a bênção de Deus. Que a bênção do Deus amoroso e misericordioso desça sobre nós e permaneça conosco, agora e todo sempre. E que assim vivamos na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos em paz e vamos servir uns aos outros, com cuidado e amor cristão. Tenham todos um bom dia.